Olá galera, meu nome é Thiago Sampaio e estamos começando hoje mais uma aula do curso Magento. Hoje nós vamos falar de um tema bem tranquilo, bem simples. Vamos falar de helpers no Magento. Então vocês vão ficar sabendo o que são helpers, para que servem e como utilizá-los no Magento. Vai ser uma aula bem prática e super tranquila, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber é que todo e qualquer helper dentro do Magento são objetos do tipo singleton, ou seja, uma vez que um helper é instanciado, não importa onde ele seja chamado, o Magento sempre utilizará a mesma instância do helper. Obviamente, utilizará a mesma instância do helper dentro da mesma requisição. A cada requisição, um helper é instanciado apenas uma vez. Lembrando que quando eu digo que o helper é instanciado apenas uma vez, obviamente estou falando da maneira correta de se instanciar um helper dentro do Magento. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. Os helpers, eles são um tipo de ajudantes dentro da aplicação. Eles normalmente provêm métodos que recebem valores, tratam esses valores fazendo as devidas transformações nos dados e retornam os resultados. O helper não salva nada em banco de dados, o helper não salva nada em arquivo de texto, óbvio, salvo as exceções. Mas a ideia do helper é que ele seja um ajudante durante uma requisição. Ele simplesmente provém métodos que podem ser utilizados em qualquer lugar da aplicação. Essa é a ideia do helper. Para demonstrar para vocês um pouco das funcionalidades do helper, eu criei um módulo chamado Aula Helper, cujo namespace se chama Curso Magento, óbvio. Nele eu tenho um arquivo de configuração XML e um arquivo de controller, um index controller com um index action dentro dele apenas. Aqui eu tenho o meu arquivo de configuração, eu declaro apenas as rotas e eu vou utilizar esse módulo para fazer a demonstração dos helpers para vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer é abrir um node global helpers. Aqui, esse curso Magento Underline Helper, conforme eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, é um alias para a nossa declaração do helper, ok? Não tem um padrão definido para você colocar aqui, porém tem que ser um ID único, tem que ser um alias único. Por padrão, eu sempre coloco namespace do módulo e o nome do meu módulo. Dessa forma, eu evito qualquer tipo de duplicidade. Aqui eu vou colocar a classe do meu helper. Então vai começar com curso Magento, underline aula helper, underline helper. Todos os meus helpers devem iniciar com essa classe. Perfeito. Feito isso, o que vocês têm que entender agora é que todos os helpers são colocados dentro de uma pasta chamada helper. Dentro da sua pasta do módulo, você vai criar uma pasta helper. Lembrem-se, o nome helper tem que ser com H maiúsculo. Vamos criar agora um objeto helper dentro da pasta helper. O objeto se chamará data. O arquivo vai ser data.php. A nossa classe vai iniciar com curso Magento, aula helper, helper underline data, que é o nome do arquivo .php. E ele sempre vai estender de mage, core, helper, abstract. Todos os teus helpers sempre vão estender de mage, core, helper, abstract. Existem outras classes das quais você pode estender o teu helper, porém são exceções e vocês têm que entender que todo helper precisa nascer do mage, core, helper, abstract. Inicialmente precisa nascer dessa classe do core e depois vocês podem brincar um pouco estendendo outros helpers já nativos do Magento. Feito isso, nós temos o nosso helper criado. Então, e agora? Agora nós precisamos chamá-lo. Para isso, nós vamos no nosso controller, no caso, no meu controller, aula helper, index controller, index action, e vamos instanciar o nosso helper. Para você instanciar o helper, é simples. Você vai usar
Mage, dois pontos, helper, e basicamente vocês vão colocar aqui dentro desse parâmetro o alias que vocês criaram, curso Magento underline helper. Reparem que eu não estou fazendo referência a nenhum helper aqui em específico, eu estou colocando apenas o alias. Então eu não estou colocando o data, que é o nome do meu helper. Por quê? Por padrão, quando você chama um helper dessa maneira, sem colocar barra alguma coisa, o Magento ele entende que existe um helper padrão dentro do seu módulo chamado data. Então você não tem a necessidade de fazer a chamada dessa forma. Ok? Você pode chamar simplesmente pelo alias do helper, da declaração do helper, e aí automaticamente o Magento entenderá que ele tem que instanciar o data, o helper data dentro do seu módulo. Então esse objeto helper basicamente é uma instância do meu helper. Curso Magento, aula helper, helper data. Essa variável agora é uma instância do meu helper. Caso eu precisasse de outro helper que teria outro objetivo que eu não quisesse colocar no data, eu poderia criar também aqui um aula.php, um helper chamado aula.php e fazer a mesma coisa, Mage core helper abstract. Tem um helper aqui chamado aula, porém a chamada dele vai ser um pouco diferente. Aula é igual Mage helper curso Magento aula helper barra aula. Dessa forma, eu vou dizer para o Magento que eu não quero o helper data, eu quero o helper aula. E automaticamente esse meu objeto vai ser uma instância do meu helper aula. Então aqui estão as formas de se chamar um helper, de se instanciar um helper da maneira correta dentro do Magento. Super simples, super tranquilo, sem complicação. Uma das funções mais utilizadas dos helpers no Magento são as traduções. As traduções elas servem para traduzir sempre do inglês para qualquer outro idioma. Então eu vou mostrar para vocês agora como funciona a criação das traduções dentro do Magento. Primeiro de tudo, você precisa configurar as suas traduções para o front-end. Você pode configurar traduções para o front-end ou para o admin HTML. Dependendo de onde você vai utilizar, você declara as traduções de maneiras diferentes. Tá? Você vai colocar as traduções dentro do Node Translate, dentro de front-end, Modules, curso Magento, aula helper. Aqui você precisa colocar obrigatoriamente o namespace underline o nome do seu módulo, assim como é declarado aqui em módulos aqui em cima. Se você quiser inclusive copiar para não ter erro, você pode copiar. Dentro disso você vai ter um node chamado files e outro node chamado default. Aqui você vai colocar o nome do arquivo CSV, todas as traduções no Magento ficam em arquivo CSV, aonde vão ficar alocadas as traduções do seu módulo. No meu caso, curso Magento underline aula helper.csv. Esse vai ser o arquivo, o nome do arquivo onde ficarão as traduções do meu módulo, curso Magento underline aula helper.csv. As traduções ficam dentro de uma pasta app
locale. E dentro dessa pasta locale existe a tradução para o idioma que você precisa. Por exemplo, no nosso caso, vou criar uma pasta chamada pt_br, onde vão ficar alocadas as traduções de inglês para português do Brasil. Dentro dele, eu vou criar um arquivo chamado curso Magento, aula helper.csv. Este é o arquivo onde ficarão todas as minhas traduções do meu módulo. Feito isso, eu vou no meu index controller, já tenho o helper declarado, e vou dar um echo helper, e o método que faz a tradução de uma string no helper, desculpem, é o underline. Aqui você vai colocar a string que você quer traduzir, this is curso Magento, e aí você vai colocar essa tradução aqui nesse arquivo. Reparem que até o momento não tem essa tradução ainda. Então, o meu helper ele vai printar a string original, this is curso Magento. Mas eu quero fazer a tradução dessa string. Eu vou no meu arquivo de helper, entre aspas duplas eu coloco a string original, vírgula, e mais uma vez, entre aspas duplas, eu coloco a tradução. Este é o curso Magento. Agora nós temos a tradução pronta e funcionando. Este é o curso Magento. É importante dizer que aqui o helper ele identifica letras minúsculas de letras maiúsculas. Portanto, se aqui esse this estiver diferente do que está na tradução, na string original no arquivo de tradução, o Magento não vai traduzir a string corretamente. Então é necessário que a string esteja idêntica ao que consta no arquivo de tradução. Às vezes nós precisamos colocar valores de variáveis no meio da tradução. O Magento te provê isso. Vou mostrar um exemplo. Eu vou colocar aqui uma variável chamada name, é igual Thiago, e last name é igual Sampaio. Então eu tenho minha variável name e last name. Eu vou colocar aqui uma string agora. My name is %s and my last name is %s. Esse %s será as posições dos valores das minhas variáveis. Então eu vou colocar aqui a tradução, a string original primeiro, e a tradução. Meu nome é %s e meu sobrenome é %s, ponto. Até então, o que o Magento vai printar aqui, meu nome é %s e meu sobrenome é %s. Perfeito, está correto. Porém, agora eu vou substituir, vou adicionar esses parâmetros aqui no final. Então, o primeiro parâmetro vai ser a string que eu quero traduzir e os próximos parâmetros vão ser as variáveis que possuem os valores dessas posições aqui. Agora, com isso, o Magento vai colocar os valores das variáveis no lugar do %s. Eu coloquei %s porque é uma string, tá? O valor que eu vou receber aqui é uma string. Se for um dígito, por exemplo, você coloca %d. Só que no caso, o Magento vai substituir string, tudo que for string, por número, por dígito. Então, basicamente é assim que funcionam as traduções. Eu vejo em muitos casos traduções feitas neste formato, ou tentativas de traduções feitas nesse formato. Meu nome é Thiago. Isso está errado, totalmente errado,
porque aqui o conceito das traduções é sempre você traduzir do inglês para qualquer outro idioma, como o português, e nunca do português para outros idiomas. O Magento, ele tem todo o idioma dele, base é o inglês, portanto você tem que criar as strings em inglês e fazer as traduções em português. Esse é basicamente o conceito da internacionalização dentro do Magento. Então, faça as traduções da maneira correta. Não tente colocar uma string desta forma, nunca, ok? Coloque sempre em inglês e no arquivo de tradução você coloca a tradução em português. Outra funcionalidade super bacana dos helpers é a possibilidade de conversão de moedas. Então, basicamente, eu tenho minha loja com a moeda base em dólar, e eu tenho as minhas visões de loja com outras moedas, por exemplo, de português com o real brasileiro. Eu vou colocar aqui uma variável com 50 dólares. E eu quero mostrar esses 50 dólares no formato de moeda. Existe um helper do MageCore, do módulo MageCore, que lhe provê isso, que é o helper Data do MageCore. Então, ele fica em Core, Mage, um módulo Core, Helper, Data. Esse helper é o que provê algumas funcionalidades super bacanas. Então, eu não vou usar o helper do meu módulo. Eu vou usar o helper do core, nesse caso. Mage core helper data. Aqui eu só vou chamar helper core porque, conforme eu expliquei, o Magento já entende que o helper que tem que ser chamado na ausência do /data é o helper data.php. Então eu vou pegar esses 50 dólares e converter em moeda. O método que eu vou usar para isso é o método currency, que recebe esse valor e faz a conversão. Aula helper. Aqui reparem que ele já fez a formatação para mim e já converteu inclusive com a taxa do dólar. Então o dólar está equivalendo a 3 e pouco, portanto o Magento já fez essa conversão de 50 dólares equivale a R$ 174,99. Isso se dá porque eu estou no escopo de loja em português. Se eu mudar o escopo da minha loja para inglês novamente, meu idioma para inglês, o Magento vai entender que eu estou no idioma inglês e vai me mostrar a formatação em dólar. Se eu estiver em outro escopo, por exemplo, o alemão, ele vai mostrar para mim a formatação em euro. Porém, em alguns casos, você não quer converter, não quer formatar, só quer fazer a conversão da moeda. Então, para fazer isso, existe um segundo parâmetro que se chama format, dentro do método currency. Ele por padrão é true, basta você colocar ele como false. Então, o Magento simplesmente te dá o valor convertido de R$ 174,98. Para os casos que eu queira que o Magento formate o valor para mim e coloque o símbolo da moeda, eu tenho uma outra opção. Vou inspecionar o elemento aqui para vocês verem. Quando o Magento formata para mim, ele coloca essa string, porque aqui já passa a ser uma string, dentro de um span com class price. Isso é opcional, ok? Apenas quando nós temos a formatação da moeda. Existe um outro parâmetro que é include container. Ele por padrão é true, mas se eu colocar como false, ele não virá dentro daquele span. Ele virá cru, basicamente o símbolo da moeda e o valor da moeda. Então é assim que funcionam as conversões de moeda nos helpers do Magento.
Outra funcionalidade bastante útil e bastante bacana dos helpers do Magento, mais especificamente do helper Core Data, é a criptografia de dados. Então, basicamente, é muito simples, criptografar e descriptografar os dados utilizando o helper do Core. Você basicamente pega a instância do helper, e tem um método chamado encrypt. Esse método ele criptografa uma string, conforme o tipo de entrada do parâmetro. Então aqui nós temos a string criptografada. Para ter certeza mesmo, vamos saber se ele criptografa e descriptografa corretamente. Nós temos o encrypted. Vou criar uma variável encrypted que vai guardar a informação criptografada e logo embaixo vou dar um eco nessa variável, encrypted. E logo embaixo vamos descriptografar com um método chamado decrypt. Então aqui nós pegamos, salvamos esse dado em uma variável name, criptografamos ela e salvamos na variável encrypted, printamos essa variável encrypted para mostrar o dado criptografado na tela para a gente e depois printamos o dado descriptografado. Vamos ver se funciona? Está aqui. Nós printamos primeiro a variável criptografada e depois descriptografamos essa mesma variável. Cuidado ao criptografar, ao tentar criptografar um array, porque este método criptografa e descriptografa apenas string. Então, se você quiser criptografar algum array, primeiro você deve serializar esse array e criptografar os dados serializados e depois você consegue descriptografar com sucesso. Esse método é super interessante se você pretende guardar dados no banco de dados criptografados. Então, espero que você faça bom proveito dele. Uma funcionalidade também bastante útil é a geração de strings aleatórias com o helper. É muito simples. Nós chamamos um método do helper chamado getRandomString. Ele recebe dois parâmetros, esse método. Primeiro é o tamanho da string, que eu gravei nesta variável len, 50 caracteres. E o segundo parâmetro são os tipos de caracteres que vão gerar essa string. Por padrão, ele é null. Quando este parâmetro é null, o Magento entende, o helper entende basicamente que a string vai ser gerada com caracteres alfabéticos, minúsculos e maiúsculos e numéricos. Então ele vai utilizar o alfabeto minúsculo, o alfabeto maiúsculo e os números para poder gerar todos esses caracteres. Com isso, ele gera a string do tamanho que você precisar. Se você colocar aqui 150 caracteres, ele gera uma string de 150 caracteres entre letras maiúsculas e minúsculas e números. Caso você precise que a string seja gerada com apenas ABC, ABC minúsculo e ABC maiúsculo, basta você colocar estes parâmetros e a sua string será gerada randomicamente utilizando apenas ABC maiúsculo e minúsculo. É um método bacana e bastante interessante para se utilizar aí em seus módulos. Mais um método super gente fina que o helper do Core nos provê é a remoção de acentos. Então eu tenho aqui uma string com caracteres acentuados, A, E, I, O, U, C cedilha, enfim. E eu preciso remover esse acento. Basicamente, eu chamo um método do meu helper chamado removeAccents. E eu coloco a minha string dentro desse método. Ele irá me retornar a string sem acentos.
Então, se você precisa tirar os acentos de qualquer string, você usa esse método gente fina para poder remover a acentuação da sua string. Mais um método bacana para ser utilizado no seu dia a dia. Em determinado momento, nós precisamos utilizar a função de um módulo, por exemplo, o módulo Customer. Porém, nós sabemos que o módulo Customer existe no Magento padrão, mas não temos a certeza se ele está ativo. E para evitar que gere um erro na tela de cliente, nós precisamos fazer a verificação se o módulo está ativo ou não antes de utilizar a sua funcionalidade. O helper do core, o core data, nos permite fazer essa verificação. Enabled é igual helper is module enabled. Ele recebe o ID de um módulo, ele recebe o nome do módulo. Vamos fazer um teste então. Nós vamos desabilitar o Mage Bundle. If enabled é igual true, echo Mage Bundle está ativo. Else não. Ups. Mage Bundle não está ativo. Fazendo o teste, Mage Bundle está ativo. Porém, se nós desativarmos esse módulo, Mage Bundle não está ativo. Este método é bastante interessante para quando precisamos usar as funcionalidades de um módulo terceiro. Então é isso, pessoal. Essa aula light sobre Helper fica por aqui. E espero que vocês tenham gostado e que este conteúdo sirva bastante no dia a dia de vocês. Não se esqueça de assinar o nosso canal no Vimeo, no YouTube e dar um like na nossa page lá no Facebook, Curso Magento. Os links estão logo abaixo desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!